Capítulo 35. Noite passada, cemitério de Merit. Check, check, check. A pá atingiu a madeira e ficou presa. Victor e Sidney afastaram os últimos resquícios de terra e jogaram as pás na beira da grama em volta do túmulo. Victor se ajoelhou e destampou o caixão. O corpo ali dentro era recente, bem preservado. Um homem com cerca de 30 anos. E cabelos pretos penteados para trás, nariz finos e olhos muito juntos. Olá, Barry, disse Victor para o cadáver. Sidney não conseguia tirar os olhos do corpo. Ele parecia ligeiramente mais morto do que ela gostaria. Ficou se perguntando qual seria a cor dos seus olhos quando se abrissem. Houve um momento de silêncio, quase que reverente, antes que a mão de Victor pousasse em seu ombro. Sidney, disse ele apontando para o corpo. Faça seu truque. O cadáver estremeceu, abriu os olhos e se sentou, ou pelo menos tentou. Olá, Barry, cumprimentou Victor. Que porra é essa? Disse Barry ao perceber que 2/3 da parte inferior do seu corpo estavam presos sobre a metade de baixo da tampa do caixão. No momento, mantida fechada pela bota de Victor. Você conhece Eli Cardale? Ou talvez ele se chame Ever agora? Era evidente que Barry ainda estava tentando compreender os detalhes exatos da situação. Seus olhos foram do caixão para a parede de terra, para o céu noturno, para o homem de cabelos loiros que o interrogava e para a garota sentada na beira da cova, que balançava as perninhas envolvidas por uma leg de um azul vivo. Ao olhar para baixo, Sidney ficou surpresa e um pouco desapontada, quando constatou que os olhos de Barry eram de um castanho comum. Ela esperava que fossem verdes. Aquele merda do Ever, rosnou Barry socando o caixão. Ele aparecia e desaparecia por um tempo, como uma projeção falhando. O ar parecia sibilar, feito explosões distantes, toda vez que Barry fazia isso. Ele disse que era um teste, tipo, para uma liga de heróis ou qualquer merda assim. Ele queria que você roubasse um banco para provar que é um herói? Victor parecia cético. E aí, o que aconteceu? Que merda você acha que aconteceu, seu idiota? Barry fez um gesto para o próprio corpo. Ele me matou. O desgraçado apareceu no meio da demonstração que ele me pediu para fazer e atirou em mim. Então Victor havia julgado certo a situação. Fora mesmo uma emboscada. Eli tinha disfarçado de resgate um homicídio. Ele precisou admitir que era uma boa forma de se safar de um assassinato. Quer dizer, eu estou morto, não é? Isso não é uma pegadinha de merda. Você estava morto, sim, respondeu Victor. Agora, graças à minha amiga Sidney, você está um pouco menos morto. Barry balbuciava palavrões e estalava feito fogos de artifício. O que você fez? Cuspiu ele para Sidney. Você me quebrou. Sidney franziu a testa enquanto Barry dava curto-circuito, iluminando o túmulo de um jeito estranho, feito flash de uma câmera fotográfica. Ela nunca havia ressuscitado um Io antes. Não sabia se todas as peças poderiam voltar. Você quebrou meu poder, sua... A gente tem um trabalho para você, interrompeu Victor. Porra nenhuma. Por acaso parece que eu quero um trabalho? O que eu quero é sair desta merda de caixão. Eu acho que você quer aceitar esse trabalho. Vá se fuder. Você é Victor Vale, não é? Ever me falou de você quando estava tentando me recrutar. Fico feliz em saber que ele se lembra de mim, comentou Victor, a paciência se esgotando. Você acha que é todo poderoso por causar dor e essa merda toda. Bem, eu não tenho medo de você. Ele tremeluziu de novo. Se ligou? Me deixa sair daqui e eu te mostro o que é dor. Sidney viu a mão de Victor se fechar em punho e sentiu o ar zumbi à sua volta. Mas Barry não pareceu sentir nada. Havia algo errado. Ela fizera tudo o que tinha para fazer. Dera a ele uma segunda chance. Mas ele não voltara do mesmo jeito que as pessoas comuns. Não por completo. O ar parou de zumbir. E o homem no caixão deu uma gargalhada. Ahá, viu só? Essa pirralhazinha que está com você fez merda, não foi? E eu não estou sentindo nada. Você não tem como me ferir. Ao ouvir isso, Victor endireitou a postura. Ah,
Mas é claro que posso, retrucou com prazer. Eu posso fechar a tampa, colocar a terra de volta e ir embora. Ei! Chamou virando-se para Sidney, que ainda balançava as pernas ao lado da cova. Quanto tempo demora para um morto-vivo morrer de novo? Sidney quis explicar a Victor que as pessoas que ela ressuscitava não eram mortas-vivas. Elas estavam vivas e, até onde sabia, eram tão mortais quanto qualquer outra pessoa. Bem, exceto por esse probleminha com as terminações nervosas. Mas sabia onde Victor queria chegar com aquilo e o que ele queria ouvir, de modo que baixou os olhos para Barry Lynch e deu de ombros de forma dramática. Nunca vi um morto-vivo voltar a morrer sozinho. Acho que dura para sempre. É bastante tempo, comentou Victor. Os xingamentos e as provocações de Barry cessaram. Que tal a gente deixar você pensar no assunto? Voltamos daqui a alguns dias. Sidney jogou a pá para Victor e um punhado de terra despencou sobre a tampa do caixão, como se fosse chuva. Ei, tá bom, peraí. Implorou Barry, tentando se afastar para fora do caixão e descobrindo que o pé estava preso. Victor havia pregado a calça dele nas tábuas de madeira antes de começar. Fora ideia de Sidney, na verdade, para terem uma garantia. Neste momento, Barry entrou em pânico, tremeluziu e choramingou, e Victor descansou a pá sobre o queixo do homem e sorriu. Então, vai aceitar o trabalho? Capítulo 36. Noite anterior, Hotel Squire. O que foi aquilo do Barry, Sidney? Victor ainda estava batendo as botas para limpar a terra enquanto subiam as escadas para o quarto de hotel. Ele não gostava de elevadores. Com Sidney subindo os degraus de 2 em 2 ao seu lado. Por que ele não voltou como deveria? Acrescentou ele. Sidney mordeu o lábio. Não sei, respondeu. Sem fôlego por causa da subida. Estou tentando entender. Talvez porque os Yo já tiveram uma segunda chance. A sensação foi diferente, insistiu Victor, quando você tentou ressuscitar o Barry. Ela abraçou o próprio corpo com os braços e assentiu. Tinha algo errado. Geralmente é como se tivesse um fio, uma coisa que dá para segurar, mas com ele foi difícil de alcançar o fio. Ficava escorregando das minhas mãos e não deu para agarrar muito bem. Victor ficou em silêncio até chegarem ao 7º andar. Se você tivesse que tentar de novo... Mas ele interrompeu a pergunta quando chegaram ao quarto. Havia vozes do outro lado da porta, soando baixas e urgentes. Victor pegou a pistola enquanto girava a chave e abria a porta para a suíte, deparando apenas com a nuca tatuada de Mitch acima do encosto do sofá em frente à TV. As vozes continuavam na tela em preto e branco. Victor suspirou, relaxando os ombros, e guardou a arma. Devia ter percebido que não era nada. Devia ter sentido que não havia nenhum outro corpo lá dentro. Categorizou o lapso como distração enquanto Sidney passava por ele para entrar no apartamento. E as pessoas na tela continuavam discutindo em termos elegantes e vozes sussurradas. Mitch gostava de clássicos. Em várias ocasiões, Victor havia providenciado para que a TV na sala de convivência da prisão, que costumava passar esportes e séries antigas, exibisse filmes em preto e branco. Ele apreciava as incongruências de Mitch, mas elas o tornavam interessante. Sidney tirou os sapatos ao lado da porta e foi lavar a terra do túmulo e a sensação reminiscente de morte das unhas. O cachorro preto enorme ao lado do sofá ergueu os olhos, abanando o rabo quando ela passou. Em certo momento, depois de reviverem o cachorro e antes de saírem para ressuscitar Barry, Victor havia limpado o sangue e a sujeira do pelo de Doll, e o animal já quase parecia normal quando se levantou e preguiçosamente seguiu Sidney para fora do cômodo. Ei, Vic! Chamou Mitch, acenando sem desviar os olhos dos homens de terno na tela. O laptop estava no sofá ao seu lado e que conectado a ele havia uma impressora pequena e nova em folha, que não estava ali quando eles saíram. Eu não mantenho você por perto para esquentar o sofá, Mitch, disse Victor ao cruzar a sala e ir para a cozinha. Encontrou Barry? Sim. Victor se serviu de um copo de água e se apoiou na bancada, observando bolhas subirem pelo copo.
Ele topou entregar a mensagem? Topou. Cadê o sujeito, então? Eu sei muito bem que você não deixou esse tal de Barry solto por aí. Claro que não, Victor sorriu. Fiz com que ele permanecesse onde estava para passar a noite. Que frieza. Victor deu de ombros e tomou um gole. Vou deixar que ele saia amanhã de manhã cedo para fazer o serviço. E você, o que tem feito? Perguntou inclinando-se para perto de Meade. Odeio interromper Casablanca para falar de negócios, mas... Meade se levantou e se alongou. Está pronto para o maior caso de tenho boas notícias e más notícias da história? Pode mandar. A busca ainda está filtrando os resultados. Ele lhe ofereceu uma pasta. Mas aqui está o que deu para conseguir até agora. Todos esses têm marcações suficientes para que sejam considerados candidatos a IOs. Victor pegou a pasta e começou a espalhar as folhas pela bancada. Haviam 8 no total. Esta é a boa notícia, avisou Meade. Victor analisou os perfis. Cada folha continha um bloco de texto, linhas de informações roubadas, nome, idade e resumo do histórico médico, seguido por algumas linhas sobre os respectivos acidentes e traumas. Anotação psicológica, relatório da polícia, receita de analgésicos e drogas antipsicóticas. Informação condensada, vidas confusas colocadas em ordem. Ao lado do texto, de cada perfil havia uma foto. Um homem com quase 60 anos, uma garota bonita de cabelos pretos, um adolescente. Todas as fotos eram espontâneas. Os fotografados olhavam para a câmera ou em volta dela, mas nunca direto para o fotógrafo. E todas as fotos estavam riscadas com um X, feito com um marcador permanente preto. O que o X quer dizer? Perguntou Victor. Esta é a má notícia. Estão todos mortos. Victor ergueu o olhar num movimento brusco. Todos? Meade olhou com tristeza, quase com reverência, para as folhas de papel. Parece que você tinha razão quanto a Eli. Estes são só da área de Merite, como você pediu. Quando os resultados começaram a aparecer, abri uma nova busca e ampliei os parâmetros para concluir os últimos 10 anos e a maior parte do país. Não imprimi esses resultados porque são muitos, mas com certeza existe um padrão. O olhar de Victor voltou para os arquivos e se fixou neles. Ele não conseguia desgrudar os olhos do X preto nas fotos. Talvez devesse se sentir responsável por soltar um monstro no mundo, pelos corpos que o monstro deixou em seu rastro. Afinal, Victor fez de Eli o que ele era. Encorajou-o a testar sua tese e o trouxe de volta dos mortos. Tirou o Andy dele, mas, olhando para o rosto dos mortos, tudo que sentia era uma espécie de satisfação discreta, uma confirmação. Estivera certo a respeito de Eli o tempo todo. Eli podia apregoar o quanto quisesse que Victor era um lobo em pele de cordeiro, mas a prova da maldade de Eli estava estampada pela bancada em exibição. Este cara está causando um belo estrago, comentou Meade, enquanto tirava outra pilha de folhas muito menor do lado da impressora e a colocava sobre a bancada virada para cima. Mas eu tenho aqui um acréscimo positivo para você. 3 fotos olhavam de relance, fitavam ou encaravam Victor inadvertidamente. Uma 4ª foto estava saindo da impressora com um zumbido suave. Quando a máquina cuspiu a página, Meade deu pause no filme e a levou até a bancada. Nenhuma das fotos estava riscada. Esses ainda estão vivos? Meade assentiu. Por enquanto. Sidney reapareceu de calça de moletom e camisa, com Doll logo atrás. Victor se perguntou distraidamente se as coisas que a garota trazia de volta sentiam uma conexão com ela, ou se Doll sentia apenas aquela afeição incondicional inerente à maioria dos caninos, apreciando o fato de ser autossuficiente para olhar Sidney nos olhos. Distraidamente, ela acariciou a cabeça dele, pegou um refrigerante na geladeira e se sentou numa das banquetas da bancada, segurando a lata com ambas as mãos. Victor empilhava as folhas dos mortos e as colocava de lado. Não havia necessidade de Sidney olhar para eles no momento. — Você está bem? Perguntou ele. Ela fez que sim. Eu sempre me sinto estranha depois, com frio.
Não seria melhor você tomar uma bebida quente, então? Perguntou Mitch. Não. Gosto de segurar o refrigerante. Gosto de saber que pelo menos estou mais quente que a lata. Mitch deu de ombros. Sidney se inclinou para a frente para olhar os 4 perfis enquanto o programa continuava rodando em segundo plano. São todos Yos? Sussurrou ela. Pode ser que não, respondeu Victor. Mas com sorte, quem sabe um deles são. Victor deu uma lida no compilado de informações particulares ao lado das fotos. 3 candidatos em potencial. Eram jovens, mas um era mais velho. Sidney estendeu a mão e pegou um dos perfis. Eram de uma garota chamada Beth Kirk, com cabelos de um azul vivo. Como a gente vai saber atrás de qual deles ele vai primeiro? Por onde a gente começa? A busca é limitada, disse Mead. Vamos ter que adivinhar, escolher um deles e torcer para que a gente chegue antes de ele. Victor deu de ombros. Não tem necessidade. Eles são irrelevantes agora. Ele não se importava com a garota de cabelo azul, nem com nenhum deles, para falar a verdade. Estava mais interessado no que os mortos revelavam a respeito de Eli do que no que os vivos tinham a lhe oferecer. De qualquer forma, mesmo antes, Victor só tivera a intenção de usá-los como iscas, que ele descobriria onde estavam e usaria como chamariz. Mas a própria Sidney, seu dom e a mensagem que criaram com ele fizera com que os Yos fossem indispensáveis para o plano. Sidney pareceu horrorizada com a resposta dele. Mas a gente tem que avisar a eles. Victor tirou o perfil de Beth Kirk das mãos dela e o colocou virado para baixo na bancada. Você prefere que eu os avise? Perguntou ele de modo gentil. Ou os salve. Observou a raiva deixar o rosto dela. É uma perda de tempo ir atrás das vítimas e não do assassino. E quando ele receber a nossa mensagem, nós não vamos nem precisar caçá-lo. Por quê? A boca de Victor se curvou num sorriso. Porque é ele que vai caçar a gente. Fim da parte 1.